Fala moçada, aqui é a professora Adriana e no vídeo de hoje vamos falar sobre as razões trigonométricas com os ângulos notáveis. Então vamos falar do seno, cosseno e tangente com os ângulos de 30, 45 e 60 graus, ok? Então primeiro, vamos construir nossa tabelinha de forma bem rápida. Então eu coloquei aqui, ó, seno, cosseno e tangente e aqui em cima vou colocar os graus, 30, 45 e 60. Ok? Então, agora eu vou colocar o valor de cada razão dessa daí. Então, para colocar o do seno, ó, na linha do seno, você vai colocar 1, 2, 3, ok? E na linha do cosseno, você vai colocar 3, 2, 1. Segundo passo, vai tirar a raiz de todo mundo que você colocou, a raiz quadrada. Quem é a raiz quadrada de 1? O próprio 1. Quem é a raiz quadrada de 2? Vamos deixar assim mesmo. Quem é a raiz quadrada de 3? Vamos deixar assim. Quem é a de 3? Vamos deixar. De 2, vamos deixar. E a de 1, a gente sabe que é o próprio 1. Então, beleza. Primeiro passo. Para seno, 1, 2, 3. Cosseno, 3, 2, 1. Raiz para todo mundo e agora divide por 2. Então, o seno de 30, 1 meio. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. E cosseno de 60, 1 sobre 2. E agora, como que a gente vai completar a tangente? Para completar a tangente, é só pegar o valor do seno e dividir pelo valor do cosseno, ok? Então, bora fazer o de 45 logo que já tá na cara. Raiz de 2 dividido para 2, dividido pela raiz de 2, dividido para 2, vai dar 1, ok? Agora, bora no seno. Para o seno, eu preciso fazer meio dividido para a raiz de 3 sobre 2. Uma divisão de frações. Então, ó, repete a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. Olha, vou simplificar. Então, ficou 1 no numerador e raiz de 3 no denominador. Radical no denominador, tenho que racionalizar. Então, bora! Multiplica todo mundo pela raiz de 3. Raiz de 3 vezes 1, raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Quem é a raiz de 9? 3. Então, descobri que a tangente de 30 é a raiz de 3 sobre 3, ok? E para fechar, vamos fazer agora tangente de 60, que você vai pegar a raiz de 3 sobre 2 e dividir para meio. É o valor do seno dividido pelo valor do cosseno. Então, repetiu a primeira, inverteu a segunda e multiplicou. Opa, simplifiquei, ficou raiz de 3 sobre 1, que é o próprio raiz de 3. Então, minha tabelinha dos ângulos notáveis está construída, ok? Então, bora lá. Com a nossa tabelinha, vamos resolver esses exemplos aqui. Então, agora eu tenho um triângulo retângulo. Ele me forneceu dois lados, um lado valendo x, o outro lado valendo 30 e um ângulo de 30 graus, ok? Então, qual razão trigonométrica eu vou usar, pessoal? Vou identificar em relação ao ângulo de 30 graus. Esse lado x, ele é o quê? Cateto oposto ou cateto adjacente? Ah, em relação ao 30, ele é o cateto oposto. E quem é esse lado ali que mede 30? Esse lado que mede 30, ele é a hipotenusa, porque é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Ok? Qual é a razão trigonométrica que usa cateto oposto e hipotenusa? Ah, é o seno. Então, é essa razão trigonométrica que eu vou usar, ok? Então, o seno, mas o seno de quem? Do ângulo que você está trabalhando. O seno de 30 graus é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Seno de 30, recorre na sua tabelinha, olha. Quem é o seno de 30? 1 sobre 2. É igual, quem é o cateto oposto? X. Quem é a hipotenusa? 30. Olha que beleza. Multiplica cruzada aqui agora. 2 vezes x, 2x, igual 30 vezes 1,
30. Então, meu x vale 30 dividido para 2. Então, meu x vale quanto? Meu x vale 15. Então, acabei de encontrar o valor desse cateto oposto a 30 graus. Ok? Bora para o nosso segundo exemplo. Então, deixa eu fechar aqui com a linha vermelha para a gente não confundir. Então, bora. No meu segundo exemplo, ele me deu dois lados também. Um lado valendo x, um lado valendo 15,6. Me deu um ângulo de 60 graus. Então, bora lá. Em relação a esse ângulo de 60 graus, esse meu lado x, ele é o cateto oposto ou ele é o cateto adjacente? Ele é o cateto adjacente, ok? Por que ele é o adjacente? É o lado formado entre o ângulo que você está trabalhando, que é o 60, e o seu ângulo reto, cateto adjacente. E oposto ao ângulo de 90 graus é a sua hipotenusa. Então, agora, sabendo que você tem de informação cateto adjacente e hipotenusa, qual é a relação que usa cateto adjacente e hipotenusa? Ah, é o cosseno. Então, se o ângulo é 60 graus, você vai olhar o cosseno de 60 graus. Então, o cosseno de 60 graus é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Quem é o cosseno de 60? 1 sobre 2, que é igual ao cateto adjacente, que é o x que eu quero encontrar, e minha hipotenusa, 15,6. Multiplica cruzado, ó. 2 vezes x, 2x, 15,6 vezes 1, 15,6. Então, agora eu tenho que o meu x vale 15,6 dividido para 2. Então, o meu x vale 7,8. Acabei de encontrar o meu cateto adjacente. Ok?